seja a psicologia no campus de Campo Grande. Eu queria agradecer imensamente o convite para estar aqui virtualmente com vocês, e queria agradecer especialmente a Emily, que fez toda a interlocução necessária. É sempre um pouco complicado mexer com a minha agenda, e ela teve muita paciência para conseguir fazer acontecer esse encontro. E queria fazer um convite também, estender o convite às pessoas aqui virtualmente presentes, para que deem uma passadinha, se puderem, nas nossas redes sociais. Vocês me encontram facilmente no @Thiago Ravanello, ou no meu canal no YouTube, o Freudflix, Facebook, etc., para que a gente possa continuar esse diálogo. Eu gosto muito da ideia da interação, da troca, e é sempre um prazer dialogar com profissionais e pesquisadores de outros campos, porque às vezes a gente fica dentro da bolha psi e acaba fazendo uma espécie de repetição das mesmas conversas, mesmos discursos. Então, conversar com vocês é como abrir uma janela e poder apresentar em linhas gerais o que a gente, quem nós somos e o que fazemos no campo psi é algo sempre muito interessante, sempre muito importante. Trabalhar no sentido da divulgação da ciência é algo extremamente necessário, sobretudo em tempos de ataque às universidades, em tempo de ataque às ciências, em tempo de ataque aos saberes já instituídos, principalmente aqueles que se propõem servir de elementos para a transformação de uma sociedade e suas formas de sofrimento. Então, o ataque às ciências humanas, o ataque às psicologias, o ataque às universidades, eles precisam ser rechaçados de forma não violenta, de forma a construir relações de comunhão e de reconhecimento mútuo. Isso se faz através da apresentação do nosso trabalho, da apresentação daquilo a que servimos a uma sociedade. Toda vez que a gente vai falar de psicologia, ou de psicanálise, ou de qualquer elemento do campo psi, para um público que não é do campo psi, a gente precisa fazer, primeiramente, uma ressalva, que a psicologia não existe. Ela não existe enquanto unidade. O campo psicológico não existe enquanto unidade. Pelo contrário, ele é um campo diverso, ele é divergente. Ele é montado com uma série de linhas de dispersões teóricas, que leva à construção de teorias bastante complexas, tão complexas quanto contraditórias. Não há uma complementaridade no campo psi. Então, por exemplo, se eu falo de psicanálise e um colega meu fala de análise do comportamento e outro fala de psicologia cognitiva, nós não estamos falando das mesmas coisas com linguagem diferentes, e nós não estamos falando da parte que me cabe, que se somaria à parte que cabe ao outro, que se somaria à parte que cabe ao outro. A psicologia não é montada nesse sentido. A psicologia ela é montada no sentido de um grande campo que abarca diferenças muito radicais na construção de seus objetos, nas formas pelas quais ela cria linhas de racionalidade, nas quais seria permitido, por exemplo, fazer uma pergunta, ou não seria lícito ou razoável fazer uma pergunta em outro campo. E aí vem uma necessidade, toda vez que a gente vai fazer esse tipo de fala, de se posicionar primeiro, de onde eu estou falando. Eu não estou falando aqui como coordenador do curso de graduação em psicologia ou como um psicólogo, porque esse lugar seria tentar dar uma unidade a algo que não tem unidade. Então eu vou falar de um campo mais específico, de um lugar mais específico, que é onde eu me localizo, que é o da psicanálise lacaniana, que é a minha formação. E aí, muito do que eu vou falar hoje pode soar até um pouco estranho para vocês, um pouco talvez sem sentido, mas a gente está aí para responder as perguntas, porque a psicanálise lacaniana talvez seria uma das teorias psi que mais se distancia
do campo das referências biológicas e dos métodos de pesquisa e de conhecimento no campo das biologias. A minha forma de habitar o campo psi, a minha forma de me localizar no campo psi é através da psicanálise. Então, é dessa perspectiva que eu consigo falar com alguma propriedade de alguns temas, não todos, obviamente, porque a própria ideia de método implica, a própria ideia de ciência implica que eu tenha condições de falar sobre alguns objetos, mas que eu não possa falar de outros, ou que em outros se crie uma relação de não saber. Tem um filósofo muito interessante chamado Bertrand Russell que diz que o conhecimento é uma luz que projeta muitas sombras. Ou seja, se eu consigo delimitar um objeto e falar sobre ele, significa ao mesmo tempo que tem uma série de outros sobre os quais eu nada posso saber porque o meu método não permite. Isso é estar dentro de um campo não totalitário do saber. Isso é a diferença entre uma ciência e uma religião, por exemplo, ou uma ciência e um projeto político. A ciência, por ter método, também tem limitações teóricas, simbólicas, que são extremamente importantes de serem respeitadas. O meu objetivo hoje, aqui para conversar com vocês, é tentar responder mais ou menos simultaneamente duas questões, então. O que seriam os fundamentos básicos dessa psicanálise que poderiam interessar nesse momento e a vocês que trabalham a partir de outro campo? E para que serviria uma psicanálise no momento específico da pandemia? O que ela poderia contribuir no momento de crise como esse? Especialmente, aí é necessário a gente levar em consideração um momento especialmente atravessado pela pandemia e por certas formas de construção de narrativas de sofrimento que são específicas do nosso tempo, que elas não correspondem a momentos de sofrimento psíquico de outros tempos. E isso vocês vão ver na minha fala, que é algo muito marcante do ponto de vista de uma ciência que se constrói sob a lógica do campo da linguagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se falamos da realidade através de um certo conjunto de discursos, significa que nós nos apropriamos da realidade através de certas operações de linguagem e que o sofrimento que a gente constrói ou as formas que nós temos para criar os nossos sintomas, nossas formas de mal-estar no mundo, elas também são construídas sob essa malha discursiva. Então, se nós estamos vivendo um momento de pandemia, e essa pandemia realoca, recompõe, de certo modo, relações sociais e de linguagem, isso também muda a nossa forma de sofrer. Isso também muda a nossa forma de criar narrativas de sofrimento, de viver as nossas narrativas de sofrimento. Então, a gente tem que pensar o que poderia... tipo assim, minha ideia, diria assim, no final da palestra, é tentar apontar um pouco para vocês como a gente está escutando o sofrimento da nossa contemporaneidade. Bom, começando então, quais seriam os fundamentos da psicanálise lacaniana e por que eles poderiam interessar nesse momento e para vocês? O primeiro elemento que eu vou destacar, ele é um elemento totalmente contra-evidente. Ele chega a parecer contraditório. Por que a psicanálise, especialmente essa psicanálise lacaniana, que tem divergências teóricas tão importantes, com o campo da psicopatologia de orientação biomédica, poderia interessar? E eu estou fazendo a ressalva de psicanálise lacaniana, porque dentro da psicanálise nós também temos essas linhas de dispersão, nós também temos movimentos contraditórios, nós também temos diferentes, digamos, paradigmas de pensamento. Bom, ela interessa agora porque ela é uma teoria do sujeito fundamentada na linguagem. E o que nós temos localizado a partir da experiência da pandemia? Uma modificação muito radical no campo da linguagem que leva a diferentes formas de ser sujeito no nosso momento. Ou seja,
construção de novas formas de sofrimento, construção de determinados tipos de narrativa de sofrimento que são possíveis dentro da nossa realidade e numa realidade construída como linguagem. Dizia Lacan que a psicanálise devia ser a ciência da linguagem habitada pelo sujeito, e na perspectiva freudiana, o homem é o sujeito preso e torturado pela linguagem. O que quer dizer um homem preso e torturado pela linguagem? Quer dizer que as nossas formas de sofrer também se devem ao impacto da linguagem sobre os nossos corpos. A gente inverte, então, a lógica, digamos, da redução biológica, de considerar, por exemplo, que uma ansiedade, para ser constituída como ansiedade, deveria ter uma espécie de substrato orgânico ou um substrato de funcionamento biológico, e que a partir de um determinado tipo de funcionamento, a gente chegaria a esse epifenômeno que é a angústia, ou que é a ansiedade, ou que é a depressão. A lógica que a psicanálise lacaniana vai propor é a contrária, é a de interrogar que sujeito habita esse discurso, ou como esse discurso incide sobre um sujeito para que nós tenhamos transformações desse tipo. Isso fica muito claro quando quando um paciente chega a um consultório e ele fala coisas do tipo, comecei a sofrer de depressão desde que aconteceu tal coisa em minha vida. Ou seja, uma chegada, uma saída, uma ruptura, um luto, uma perda, algo que modifica a relação dele com a realidade, que modifica as estruturas discursivas de sua forma de relacionamento com o outro, o levam a uma forma de sofrer que não precisa ser pensada como passível de ser reduzida a uma materialidade orgânica. Então, a gente vai abrir mão, por exemplo, de explicações no sentido de funcionamento orgânico, de funcionamento cerebral. Nós vamos abrir mão de, por exemplo, diagnósticos por neuroimagem ou mapeamento de neurotransmissores. Inclusive, a psicanálise vai se colocar como talvez um dos discursos mais críticos em relação às abordagens da psicopatologia através de modelos descritivos, tais como DSM-5 e CID-10. Eles têm muito, se você for fazer uma pesquisa mais a fundo, e eu posso depois indicar algumas referências bibliográficas nesse sentido, ele faz muito a sobreposição de valores de uma certa época, de uma certa contemporaneidade, mas também de uma certa articulação da realidade que nos leva a uma espécie de globalização da psique americana, ou da globalização de um modo de vida americano, neoliberal, etc., porque vai colocar, por exemplo, como critérios diagnósticos, produção, relação social bem-sucedida, etc., como elementos de uma espécie de distribuição da normalidade e anormalidade. Mas então, por que interessaria ao campo da biologia uma ciência que tem recursos epistemológicos tão diferentes, que tem uma racionalidade de diagnóstico tão diferente, que tem uma racionalidade de prática clínica tão diferente em relação à biologia ou às ciências biomédicas? Bom, justamente por isso, justamente porque a psicanálise vai se destinar à clínica e a promoção do cuidado nos pontos cegos do modelo biomédico, especialmente e historicamente nos sofrimentos ligados à sexualidade humana, ao contato com o outro, aos desencontros com a sociedade, aos desencontros dentro dos grupos sociais, a falta de dispositivos de lugar de fala, a falta do direito à subjetivação, os desencontros com as instituições, aos sentimentos de não lugar no mundo, ao nosso déficit de natureza, ou seja, de incapacidade de
nos localizarmos no mundo através de dispositivos biológicos que regulem família, relação com o Estado, relação com âmbitos privados, vida pública, sociedade, etc. E também em relação à fragilidade dos nossos corpos, que é outra fonte de sofrimento importante em relação, e está desde o princípio no nosso enfoque, na nossa perspectiva. Então, portanto, um corpo que adoece, um corpo que envelhece, um corpo que perece, uma natureza que se impõe, e vejam o que está acontecendo em termos de pandemia, o outro que não entende as nossas razões, os diálogos que não fluem, tudo isso é campo para uma abordagem do sujeito atravessado pela fala, pelas questões sociais, por um tempo e pelos nossos afetos. Então, esse é o campo, digamos, da estrutura da psicopatologia de orientação psicanalítica. A gente abre mão da materialidade orgânica como fundamento do sofrimento humano e vai pensar uma materialidade no sentido da linguagem, ou seja, quais são as falas, quais são as experiências de vida que são tão marcantes que marcam a minha história, marcam a minha condição de ser sujeito e marcam a minha relação com o outro, de tal forma que isso se repete, isso se constitui em estruturas de sintoma, de sofrimento, de mal-estar, etc. Então, uma cura pela fala, ou como Freud chamava, uma talking cure, ela é um dispositivo clínico que tem por objetivo a criação de lugares de fala e de formas de tornar-se sujeito frente aos paradoxos do corpo, aos enigmas da relação com os outros e ao desamparo frente aos sofrimentos causados pela natureza, pela sociedade, pelos grupos sociais, etc. Então, quando nós somos esmagados pelo silêncio, quando nós somos oprimidos pelo mal-estar de sermos seres que perderam suas referências naturais, ou que perderam suas referências divinas, ou que perderam seu lugar no universo, o cuidado que nós, na psicanálise, oferecemos é o de prestar uma escuta que desestabiliza as formas repetidas, reificadas de sofrer e que, portanto, vai promover também a criação de outros modos de reinvenção de si, através de experiências de linguagem, através de experiências de relação, de estar ali no lugar com o analista, ou online, ou presencialmente, mas destinando uma experiência de mensagem, de linguagem, em relação a um outro que escuta e que retorna. Bom, o segundo motivo pelo qual vale a pena a gente discutir psicanálise tem a ver com uma característica pela qual a gente entende, desde Freud, o que vem a ser um sujeito psicológico. Um sujeito psicológico, ele é dividido e ele é sobredeterminado. Essas são duas características fundamentais quando a gente vai falar de sujeito do ponto de vista psíquico. O que isso quer dizer? Bom, em primeiro lugar, por um sujeito dividido, entendemos que a nossa experiência de ser e estar no mundo não é coincidente nem com a nossa consciência e nem com o nosso sentimento de ser eu. Freud tem uma frase lindíssima sobre isso. Ele diz: o eu não é senhor em sua morada. Assim, tem um processo de desalojamento do ego, do eu, do centro da experiência da racionalidade humana. O que nós entendemos por eu tem a ver com um conjunto de imagens, de identificações que são construídas na relação com os outros, na relação com os nossos próximos, aquilo que Freud chamava de complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele tem por objetivo a construção de um sentimento de si, ou seja, por um conjunto ordenado de imagens ou de identificações que vão me fazer me localizar no mundo, por exemplo, dizer, então eu sou desse gênero, eu atuo dessa forma, eu me interesso assim, eu me reconheço assim.
E também pela construção dos meus objetos de interesse, pelos meus objetos de amor, pelos meus objetos de alvo do meu desejo. Então, o complexo de Édipo faria essa construção histórica que tem a ver com a minha vida coletiva, tem a ver com a minha família, tem a ver com a minha inserção no meio social, mas também tem a ver com a construção dos meus espaços de interioridade, de reconhecimento de mim mesmo, etc. A questão é que esse eu, justamente por ser dependente de relações com o outro, por ser dependente da imagem que o outro propõe para mim, dos investimentos que uma família, ou um cuidador, ou alguém faz sobre o meu corpo, sobre a minha existência, sobre o meu nome, sobre a minha vivência simbólica, isso faz com que esse eu seja, a princípio, uma ação do outro, e não uma ação que emana do meu próprio ser. Então, a gente vive uma experiência que é muito radical no sentido da alienação. A nossa experiência de ser si mesmo é uma experiência de ser outro. Isso a gente vai ver, por exemplo, quando a gente muda de lugares discursivos. Eu trabalho, por exemplo, um ramo de pesquisa que eu tenho adotado nos últimos anos é o sofrimento universitário. Por que a gente fala de sofrimento universitário? Porque a partir do momento em que você se insere numa instituição como a universidade, você entra num conjunto de discursos que vai demarcar, por exemplo, formas de ser. Ser universitário da graduação ou ser universitário da pós-graduação são formas de ser sujeito diferentes. E essas formas de ser sujeito diferentes também constroem outros diferentes. Eu sou professor da graduação, eu sou professor da pós. Quando eu sou professor da graduação, os alunos me colocam num lugar que é completamente diferente do lugar que eles me colocam quando eu estou na pós-graduação. Isso significa também que a gente consegue construir relações diferentes. E essas relações constroem também formas de sofrer diferentes. O sofrimento do aluno na pós-graduação é diferente do sofrimento do aluno na graduação. Isso independentemente de sua experiência de corpo ou de materialidade. A gente não pode dizer que o cérebro se modifica num sentido plástico tão absurdamente intenso para que, a partir do momento em que você começa a conviver com colegas ou professores de pós-graduação, você tem uma modificação tão radical assim, que leve, por exemplo, a sintomas diferentes. E isso é algo que a gente vê quando trabalha mais especificamente com o sofrimento da população, do grupo dos discentes de graduação ou de pós-graduação. Então, assim, o eu vai se transformar a partir dessas experiências de discurso. E ele não pode ser pensado, então, nem como a sede do nosso pensamento e nem a racionalidade consciente como centro das nossas ações. Esse é o sentido de sobredeterminação. As escolhas conscientes que nós tomamos, elas são possíveis dentro daquilo que um inconsciente sobredetermina como possibilidade. Um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos nesse sentido é que eu tenho uma filha de 3 anos, e aí todas as noites eu pergunto para ela assim: filha, você prefere tomar banho de banheira ou prefere tomar banho de chuveiro? E ela acredita que ela tem a opção consciente de escolher qual banho ela vai tomar, quando, na verdade, eu sobredeterminei para ela que existem 2 possibilidades frente às quais ela não pode fugir. O Lacan, ele dá um exemplo semelhante a isso, dizendo que quando o bandido pergunta para você a bolsa ou a vida, isso não é necessariamente uma escolha tão livre quanto se pensa. Há uma sobredeterminação, porque se você escolher a bolsa, desculpa, a vida, você fica com a vida sem a bolsa. Mas se você escolher a bolsa, você fica sem os dois. Você perde a vida e a bolsa, porque você não vai ter vida para curtir a bolsa que você tinha. Então, nesse caso, nós temos uma série de experiências, e sobretudo experiências no sentido da nossa psicopatologia, ou seja, dos nossos sintomas psicológicos, que tem essa estrutura de sobredeterminação, de parecer que não havia saída ou que foi uma escolha consciente, quando, na verdade, você tem um conjunto de discursos
que não são acessados pela consciência tão facilmente, que a gente vai chamar de inconsciente, que determinam para nós algumas formas de ser e estar no mundo e de sofrer também nesse mundo. Bom, isso tem a ver com o nosso terceiro ponto de por que essa psicanálise interessa. Porque a partir do momento em que a gente não vai utilizar, então, os mesmos métodos de pesquisa e de explicação científica baseados no modelo da redução biológica, a gente precisa localizar essa racionalidade em outros critérios. Como que vai se dar esses critérios? E quais são os critérios que nós vamos utilizar? A gente vai fundamentar essa psicanálise em torno das ciências da linguagem. A gente vai buscar a constituição de uma teoria que se configura em torno da concepção de sujeito e dos efeitos da linguagem, os efeitos que a linguagem causa em nossa existência. Isso é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que nós sofremos de palavras. Nós sofremos de palavras benditas, nós sofremos de palavras malditas, nós sofremos de desencontros, nós sofremos daquilo que a escritora Cecília Meirelles chamava de a estranha potência das palavras. E a gente sabe disso quando a gente se depara, por exemplo, com alguém que a gente ama e que fala algo que nos causa forte emoção, ou quando a gente se depara com algo que a gente odeia e o fruto daquelas palavras é uma experiência de intensidade, ou às vezes a experiência de uma repetição de outra experiência. Por exemplo, você tem uma briga e essa briga se torna 10 vezes mais intensa do que precisaria ser, porque ela te leva a uma outra experiência, porque ela te relembra de alguma forma uma briga que você já teve. Isso é, por exemplo, o que relatam vítimas de preconceito. Você vai dizer assim, mas o que eu falei foi pouca coisa. Mas isso retoma outra forma de violência, que retorna outra forma de violência, que repete outra forma de violência, e a resultante disso é um sofrimento extremamente intenso. Por quê? Porque essas palavras, elas se repetem, e ao se repetirem, elas repetem também uma experiência de subjetivação. Mas, se a gente sofre da estranha potência das palavras, a gente também sabe que palavras, elas podem se transformar em testemunhos, elas podem se transformar em juras de amor, ou elas podem se transformar em sentenças de morte. Palavras não são apenas palavras, palavras são formas de existência no nosso mundo. E aí que veio o lugar da psicanálise na pandemia. Por quê? Porque a gente está vivendo um grande momento de ruptura da realidade. A gente está vivendo um momento de descontinuidade do real, ou descontinuidade dos discursos sociais que estabilizavam para a gente um sentimento de realidade. Então, eu acordava segunda-feira pensando, agora eu vou para a universidade, eu vou encontrar pessoas e terça-feira eu posso projetar como vai ser esse dia, porque na quarta-feira vai ser o período de prova, porque na quinta-feira é o dia que eu saio mais cedo e vou fazer tal coisa, etc. Ou seja, esse sentido de antecipação em relação à realidade, a gente sabe que ele é, de certo modo, fictício. A gente sabe que ele é necessário para que a gente possa se localizar no mundo. Mas eventos de toda sorte podem fazer uma ruptura em relação a isso. É o que conta, por exemplo, analisando os que sofreram acidentes. Eu estava com a minha vida mais ou menos bem encaminhada e, de repente, teve um acidente de trânsito. E, a partir dali, eu tenho uma ruptura que não é só no sentido de a minha vida mudou, mas eu deixei de ser quem eu era, as pessoas ao meu redor deixaram de ser quem elas eram, etc. Então, a experiência da pandemia, ela é comparável a esse tipo de quebra do nosso sentimento de antecipação possível em relação à realidade. E isso é algo que tem sido muito dito nos consultórios de psicologia Brasil afora, mundo afora, que eu não sei o que esperar de amanhã, eu não sei o que esperar do ano que vem, eu não sei o que esperar dos próximos meses. Esse sentimento de incerteza, ele é ligado às nossas experiências de ansiedade e de angústia. Por quê?
porque elas estão, digamos que, diretamente relacionadas a esse sentimento de fragilidade do humano em relação à realidade. Nós não somos seres mediados ou organizados por experiências instintivas, que, por exemplo, antecipem para a gente quem é o outro, que antecipem para a gente o que é comestível e o que não é, o que é abrigo e o que não é, o que é do nosso interesse ou o que não é. Nós somos seres de linguagem, nós construímos isso através da nossa história, mas a nossa história é frágil e ela pode sofrer cortes como esse que a pandemia tem produzido. Não é à toa que boa parte das nossas experiências de relatos clínicos tem girado em torno de referências como a do medo, da incerteza, da insegurança, do risco, da raiva, da ruptura, ou seja, estamos vivendo um grande momento de perda da nossa própria experiência de sujeito, porque perdemos a certeza a respeito da realidade, como ela seria para que eu fosse uma peça desse xadrez. Então, a partir do momento que nossas vidas começam a ser mediadas por esses sentimentos de medo e de incerteza, faz-se necessário, como nunca, o apoio de uma clínica que promova um cuidado em relação à nossa história, que trabalhe no intuito de instaurar uma experiência de sujeito que nos assegure de quem nós somos e que possa nos localizar de alguma forma sobre o gelo fino de uma sociedade que já mostra linhas de ruptura, que já está mostrando os problemas da divisão social, que já está apontando as características mais cruéis das nossas diferenças sociais e econômicas, que tem colocado muitas pessoas em situação de risco, em outras em situação de conforto ou segurança, etc. Então, a psicanálise ela também tem atuado no sentido da construção de estratégias discursivas para lidar com a noção disseminada de contágio. Isso é outra experiência clínica importante no tempo da pandemia. Por quê? Porque alguns analisandos, alguns pacientes, eles vêm com um discurso de que a Covid-19, ou o coronavírus, ou a pandemia, se disseminou por todos os ramos da sua vida. Então, sair de casa ou não sair de casa, comer fora ou não comer fora, fazer compras ou não fazer compras, o cuidado com os filhos, a relação com o trabalho, a relação com redes sociais, relação com o celular, relação com a realidade, tudo ficou, de certo modo, atravessado pela experiência da pandemia. E aí, o que acontece? Quando essas experiências elas se dão nesse sentido totalitário de atravessamento, digamos, violento, elas se assemelham ao que se vive nas psicoses. Ou seja, são experiências que são enlouquecedoras, são experiências que burlam os limites entre eu e o outro. A grande parte do sofrimento do psicótico, quando ele te conta isso na clínica, é o fato de ser constantemente invadido pelo outro. Esse sentimento de invasão, ele é desesperador nas psicoses. E isso tem sido vivido, de certo modo, por boa parte de nós em relação à pandemia. A pandemia invadiu o meu trabalho, a pandemia invadiu a minha escola, a pandemia invadiu a universidade, a pandemia invadiu as minhas relações sociais, amizade, namoro, etc. Então, boa parte do que tem se demandado nos atendimentos é como é que eu consigo me separar da pandemia, como é que eu consigo dar um freio, como é que eu consigo colocar um limite simbólico para que eu não tenha que viver o tempo inteiro as informações sobre a pandemia, a vida pós-pandemia, a vida em relação à pandemia, etc, etc, etc. É necessário que a pandemia não invada todas as arestas da nossa vida. Inclusive, a gente já começa a trabalhar agora em psicanálise ou nos atendimentos clínicos o sentido da construção de como vamos sonhar um pós-pandemia, ou seja, como é que a gente pode abrir uma perspectiva de futuro. Porque a pandemia ela é um momento, ela tem um tempo,
ela em algum momento terá que se encerrar, em algum momento ela vai ter que ter um limite simbólico. Então a experiência de sonho, ela já se torna uma experiência de preparação psicológica e de proteção psicológica em relação à nossa vida durante a pandemia. É necessário também que a gente possa criar táticas em relação aos excessos de informação, em relação aos excessos de intromissão desses discursos relativos ao coronavírus. Outra questão muito importante, que faz parte do que uma psicologia ou uma psicanálise pode contribuir no momento da pandemia, tem a ver com a forma como os nossos afetos têm circulado durante o período da pandemia. Ou seja, como que a gente tem construído experiências de público e privado durante esse momento. A gente tem uma certa reinvenção dos espaços virtuais, a gente tem uma certa reinvenção, por exemplo, do que vem a ser relação entre casa, trabalho, home office, estar em público. Vejo como, por exemplo, a gente tem ouvido já uma série de relatos de crianças com sintomas fóbicos em relação ao mundo externo. Por quê? Porque não tem mais a escola como um espaço de vivência, porque perderam o contato com os amigos, porque não sabem muito bem articular simbolicamente o que está acontecendo, dar uma resposta para isso, no sentido de eu preciso me preservar, agora é um momento de segurança, e que começam a ter medo da rua, começam a ter medo de entrar no carro, sair da casa, preferirem o quarto, preferirem a sala, do que o mundo. Isso vai criar um impacto psicológico, com certeza, assim como nós, da nossa geração, vivemos os impactos dos nossos momentos, do nosso tempo, da nossa história durante a nossa infância. Eu costumo brincar com os alunos dizendo que eu sou filho de um período de hiperinflação. Isso muda a minha relação com as minhas formas de prazer, com as minhas formas de articulação com o outro. Por exemplo, isso me torna talvez um pouco mais ansioso. Por quê? Porque os filhos da hiperinflação, ou eles compravam e adquiriam o seu produto ou o seu objeto de interesse logo, ou eles viam a sua capacidade de adquirir algo e ir por água abaixo com uma inflação galopante. Quer dizer, parece um exemplo bobo, mas de certo modo ele está dizendo, olha, a relação com o nosso tempo, ela vai criar linhas possíveis para o nosso sofrimento. As linhas possíveis para essas crianças, elas vão se modificar, sobretudo, nas relações com o espaço público, que nós vamos viver de uma maneira diferente a partir de 2021. Nós vamos ter, por exemplo, a partir de 2021, crianças com medo de shopping. Por quê? Porque é o espaço aberto, porque é o espaço do risco, porque alguma coisa pode acontecer, porque durante um ano eu tive que me proteger disso. Isso para dar um exemplo, isso também não é uma propriedade exclusiva das crianças, adultos também desenvolvem narrativas de sofrimento semelhantes a essa. Somamos a isso mais um elemento que seria a nossa necessidade de estabelecer uma narrativa para esse momento histórico. Isso é algo que precisa ser trabalhado. Como que nós vamos contar para nós mesmos e para os outros o que foi 2020, o que foi essa experiência de pandemia. Por que eu saí de casa, por que eu não saí de casa, quais riscos eu corri ou não corri, como isso vai se assentar na minha própria história. A gente sofre da nossa história, a gente sofre de reminiscências, a gente sofre de memórias, a gente sofre de momentos mal articulados da nossa própria vida, de experiências não elaboradas, ou seja, que não encontraram lugar na nossa existência. Então, 2020 é um grande calo, é um grande enigma, é um grande problema do ponto de vista psicológico. Que história nós vamos contar dentro da nossa própria história em relação ao que foi esse ano de suspensão da vida comum? E como vai ser o seu retorno? Por fim, já encaminhando para as nossas perguntas, a gente vive constantemente, dentro da nossa articulação comum de sociedade neoliberal, um engano, um engodo,
de que seria possível uma vida plena, de que seria possível comprar os objetos de consumo que nos faltam, que aquilo que a gente não consegue fazer, a gente pode pagar um serviço ou uma atuação de alguém para que isso nos complete, para que a gente pode ter uma vida sem arestas, uma vida sem fracassos, e de repente a gente se deparou com uma pandemia. Isso vai nos exigir, isso está nos exigindo duas experiências diferentes de luto. A primeira é um luto necessário em relação às nossas fantasias de progresso e de evolução. Como que uma sociedade vai se deparar com o fato de que, de uma hora para outra, viu retroceder relações econômicas, relações de trabalho, relações de comunhão, relações de coletividade, relações de relação com o outro, ou seja, como de uma hora para outra a vida que nós tínhamos deixou de ser a vida que nós tínhamos, a sociedade que nós tínhamos deixou de ser a sociedade que nós tínhamos. Isso é semelhante ao luto dos ideais que pessoas que vivem guerras precisam fazer. Isso é repertoriado na história da psicopatologia com um sofrimento, digamos, ligado a isso, que são as neuroses de guerra ou as neuroses traumáticas. Então, nós estamos vivendo um momento de instauração de neuroses traumáticas, e isso precisa de cuidados, precisa de escuta, isso precisa de possibilidades de transformação. E o segundo elemento também extremamente importante é o luto dos nossos amores, o luto dos nossos entes queridos, o luto dos nossos amigos, familiares, pessoas próximas que, infelizmente, a Covid ceifou. E olha como a Covid, nesse caso, ela se torna uma experiência simbólica tão impactante que toda e qualquer morte que tenha acontecido, nós imediatamente nos questionamos, foi Covid ou foi alguma outra coisa? Hoje, um grande amigo meu perdeu uma pessoa muito querida, próxima a ele, e eu fui prestar os meus sentimentos, e a primeira coisa que ele falou assim, mas ele já estava lutando contra uma doença há muito tempo, não foi Covid. Ou seja, essa necessidade de enfrentar o que a pandemia significa se colou de tal forma com as nossas dificuldades de enfrentar o que é a morte, ou enfrentar o que é a perda radical das pessoas que nós amamos, que nós estamos vivendo experiências de inclusão da doença e da morte dentro da vida. Isso é tão preocupante, isso é tão, digamos, produtor de sofrimento, e de todos os sofrimentos, o pior de todos seria a mortificação, ou seja, a inclusão dessa morte de uma forma tão pacífica, ou tão, digamos, passiva, que nos leva a perder vida dentro da própria vida. Ou seja, criar uma experiência de sentimento de morte dentro da própria vida, como se 2020 fosse o ano em que todos nós não fomos. A questão é, nesse não ser, nós precisamos construir estratégias de discurso para que venhamos a ser, ou seja, quem nós vamos nos tornar a partir dessa experiência de invasão da realidade, de invasão da natureza, de invasão do outro que a pandemia nos causou. Porque a grande, digamos assim, a grande característica do humano, aquilo que efetivamente nos torna humano, é a nossa capacidade de transformar momentos como esse em possibilidades de florescer. É isso, abro para as perguntas. Professor, obrigado pela contribuição. O professor Adis está nos acompanhando. Professora, se a senhora tiver alguma palavra, está com a senhora agora, antes da gente começar as perguntas. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Tiago Ravanello. É com imensa satisfação e alegria que nós
o recebemos aqui hoje, né? Acredito que o curso de biologia, os alunos inscritos nessa palestra, e não somente alunos acadêmicos da nossa instituição, FMS, mas todos os demais, nós temos realmente que te agradecer muito, porque foi de grande valia, trouxe bastante conhecimento, e assim a gente possa, né, transmitir esses conhecimentos de agora em diante com mais sabedoria, mais pontualidade. O Reinaldo já te apresentou, né, já nos apresentou no início desta nossa reunião, e eu coloquei 2 perguntas no chat. Você pode ler para a gente, Reinaldo, por favor, e a gente vai discutindo, só mesmo para dar início neste primeiro momento. A primeira pergunta, que é da professora Dirce, né? Com o momento de pandemia que estamos vivendo, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Por que umas sofrem mais que as outras, no sentido de duração e intensidade de luto? A segunda pergunta, da professora mesmo, posso fazer, professora, assim, aí o senhor responde Claro. em sequência? A pergunta segunda da professora é: por que é tão fácil nos desligarmos, né, do passado e vivemos o presente? Professor, eu também tenho uma pergunta. Porque é tão difícil. Se fosse fácil, talvez a psicanálise não fosse necessária, talvez a psicologia não fosse necessária. Diga a sua pergunta. É sobre essa questão, né? A psicanálise, então, ela trata o paciente em consultório, né? Então, tem a proximidade do paciente e o profissional, né? Eu gostaria que o senhor, né, explanasse um pouquinho como que foi esse momento de distanciamento, onde as pessoas estavam isoladas, como o senhor mesmo disse, né? Esse momento de isolamento, né, de ficar em casa, as pessoas tendo a ansiedade, tendo alguns problemas, né, que vão gerando por conta da não proximidade com os entes queridos, ou até mesmo na faculdade, na escola, no trabalho, ou, né, em sentido assim que você esteja próximo a pessoas. Eu vejo assim que alguns meios da medicina tiveram a alternativa de consultar, né, pela internet, consultar virtualmente. Eu queria que o senhor explicasse ou explanasse isso, como que foi também, né, na questão da psicanálise, né, no sentido de tratamento, né, desses... Claro. Essa é a minha pergunta. Tá, então vamos na sequência. Em primeiro lugar, em relação ao luto, eu diria assim, a gente tem... Eu vou acrescentar à tua pergunta, Dirce, uma segunda, que é por que o luto está tão difícil agora, durante a pandemia. Então, por que pessoas sofrem mais ou lutos duram mais do que outros? Porque o luto, ele é uma experiência necessária de transformação. Veja, por exemplo, como a gente tem... para que um queijo se torne queijo, ou um vinho se torne vinho, ele precisa passar por uma experiência de cura. A gente fala, por exemplo, curar o queijo. Curar o queijo é o quê? É que ele passe por um certo processo de transformação até que ele se torne alguma outra coisa. Quando a gente fala de experiências de luto, a gente está falando de uma experiência de cura, nesse mesmo sentido da transformação. Eu estou aqui parafraseando o texto do Christian Dunker em Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, quando eu perco alguém, e não precisa ser necessariamente uma pessoa, a gente não faz luto só de pessoas, a gente faz luto de ideais, a gente faz luto de identidades, a gente faz luto de lugares. Eu, por exemplo, já vivi fora do país um tempo e tive que fazer o luto da minha pátria. Assim, um sentimento de perda, que não é só a perda do outro, mas também é a perda de algo que eu era. Então, quando eu perco, por exemplo, alguém da minha família, significa que eu preciso passar por uma transformação em mim. Eu não sou mais aquele que estará em relação com essa pessoa.
eu perdi uma parte de mim que era diretamente ligada a essa pessoa, então há uma experiência de morte em mim mesmo. Por exemplo, eu era aquele que todo domingo ia na casa dessa pessoa. Não sou mais aquele, não sou mais aquele que requisitava o conselho dessa pessoa no momento de crise. Então, a experiência do luto, ela passa também por como eu vou aceitar a experiência da perda, como que eu vou viver a experiência de uma perda de mim mesmo e como eu vou transformar isso numa história, numa narrativa que eu vou reconhecer. Freud chamava isso de elaboração, ou seja, elaborar uma experiência de sujeito que agora se torna o sujeito que passou por essa perda. Isso não tem tempo, isso não tem um tempo que a gente possa delimitar. Por exemplo, 3 meses é saudável, mais do que isso é psicopatologia, se transforma em sintoma, etc. Isso é uma violência que a gente faz para proteger o mercado de trabalho, não para proteger aquele que perde. Por quê? Porque tem determinadas perdas que mexem de tal forma com a identidade que vão demandar muito mais tempo para construir uma identidade possível. O exemplo que eu costumo dar em sala de aula em relação a isso é: eu sou pai de uma filha, uma menina. Se acontecer alguma coisa com essa menina, eu deixo de ser pai. Assim, isso é uma parcela fundamental da minha subjetividade. Se eu perder isso, eu perco talvez meu lugar no mundo. Como que eu vou reconstruir isso de uma hora para outra, de um dia para o outro? Não dá, eu preciso de uma experiência de transformação que vai levar um tempo possível até eu me tornar um sujeito que vai dizer: eu sou aquele que um dia foi pai. Ou seja, encontrar um lugar para esse objeto na minha história, encontrar um lugar para essa perda na minha história e construir uma história a partir disso. Então, isso vai depender muito de vida para vida, de experiência para experiência, de tempo para tempo. Agora, a questão que eu estava somando à tua é que a experiência do rito fúnebre, ou seja, do ritual de despedida, ela tem uma parte muito importante nisso. É o momento, por exemplo, que a gente acerta contas no sentido da relação pública da vida. Então, quando você tem uma experiência como a do velório, você pode falar publicamente do que você perdeu, isso te ajuda a reconhecer o tamanho da sua perda. Você pode escutar dos outros o que essa pessoa significou dentro de uma ideia de coletivo. Você pode acertar contas simbólicas, você pode pedir desculpas, você pode cobrar algo, você pode ter uma experiência de reconhecimento da tua dor, da tua raiva, da tua inconformidade. Tudo isso vai ajudar na experiência de elaboração da perda. Agora, com a Covid, nós temos um outro protocolo, são caixões fechados que dificultam a despedida, são velórios encurtados, não possibilidade de presença de outras pessoas. Então, tudo isso vai levar mais tempo, vai dificultar essa experiência de transformação. Isso é algo com o que a gente tem que lidar coletivo. A gente vai precisar pensar em termos sociais, que sociedade é essa que vai lidar com a morte de uma maneira diferente. E aí está um grande problema do nosso momento, porque a gente acha que isso é problema individual. A gente vai dizer assim, ó, não, é fulano que perdeu seu pai e ele que lide com isso. Não foi o meu, foi o dele. Não foi minha família, foi a dele. Então, esse sentido de desimplicação da vida pública, ela tem nos levado a um dos maiores sofrimentos da nossa contemporaneidade, que é o sentimento de solidão, isolamento, de desamparo. Isso é antes da Covid, isso é antes da pandemia, isso já digamos assim, o marco fundamental das nossas experiências de depressão, das nossas experiências de angústia, das nossas experiências de ansiedade. Assim, boa parte do sofrimento humano tem a ver com o fato de estarmos tão sós, tão solitários. E isso está sendo revivido. Oi? Então, com esses fatos, né, pessoas perdendo entes queridos durante a pandemia, só para eu tentar entender,
como não está sendo possível a despedida, né? Ali com o corpo presente, etc., essas pessoas que perderam seus entes, elas têm, então, muito mais facilidade de adquirirem depressão, ansiedade, ou mesmo sintomas aí de solidão, que, na verdade, eu também não saberia distinguir quais são os sintomas de solidão para de depressão, se tem diferença. E boa parte dos diagnósticos de depressão tem a ver com essa nossa necessidade de enquadrar o sofrimento, de classificar o sofrimento. Nem todo sofrimento humano precisa ser pensado como psicopatologia, concorda? Tipo assim, eu não preciso considerar que a minha dificuldade de aceitar o término de um relacionamento tenha que ser pensado pela lógica da depressão. Nem toda tristeza cabe na lógica da depressão. O que eu diria é que essas experiências de despedida que quebraram o nosso protocolo, que quebraram a forma pela qual nós fazíamos um acerto público de contas, um acerto público da história, ela vai ter consequências. Não quer dizer necessariamente que seja a depressão ou que seja a solidão, mas que isso será mais sofrido. Seria semelhante, professora, com o que acontece em casos de desaparecimento. Isso é de um sofrimento muito pesado. Por exemplo, analisando os pacientes que chegam aos consultórios dizendo assim, alguém da minha família desapareceu, eu não consigo dar um término. Eu não consigo decretar eu mesmo a morte dessa pessoa. Então, significa que essa experiência de despedida não pôde ser encaminhada, faz um tipo de presença que é muito pesado de ser articulado, porque é a presença de uma falta. Essa pessoa que podia estar aqui, eu não sei onde está, que deveria estar aqui, eu não sei onde está. Então, esse tipo de impossibilidade de fechamento da história é semelhante ao que a gente vai estar vivendo nesses lutos encurtados. Deixa eu ver a outra pergunta. Te respondi? Claro, obrigada. Por que é tão difícil nos desligarmos do passado e vivermos o presente? Porque o passado é a constituinte do presente. A gente não tem um aparato, digamos, psicológico que nos permita ver o presente como presente. A gente precisa sobrepor o passado para poder compreender o presente. Isso é o que Freud chamava de compulsão à repetição. A gente se antecipa aos objetos da realidade ou aos fatos da realidade, sobrepondo a nossa própria história, e a gente sofre dessas experiências de repetição. Vamos pensar, por exemplo, o seguinte. Há um tempo atrás, um aluno me disse o seguinte, professor, eu fui muito mal na sua prova e eu me senti humilhado. Aí eu respondi assim, mas fulano, minha prova é objetiva. Eu só marquei, tipo, correto ou errado e dei a nota somando as questões. Aonde você vê humilhação nisso? E ele diz, cara, é sempre a mesma história, sempre tem alguém que vem me dizer que eu sou menos. E eu pensei assim, não, espera aí, eu só dei a nota. Todo esse acréscimo vem da tua história, ou seja, um momento comum da vida que seria receber uma nota, esse aluno soma suas frustrações, soma a sua história, soma os seus desencontros, soma sofrimentos anteriores. Isso vale para os sofrimentos, também vale para o amor. A gente, diria Freud, todo amor é amor à primeira vista. Por quê? Porque quando a gente vai se apaixonar, a gente carrega uma história que a gente sobrepõe a essa pessoa como ilusão, fantasia, sonhos, etc. Ou seja, nós não vivemos inteiramente o presente, a gente vive com um pé no passado. Por isso que a gente precisa fazer análise. Análise é a gente retornar essas experiências do passado para poder, por exemplo, dar um fim. Para poder dizer assim, tá, eu não preciso repetir isso daqui, eu não preciso toda vez que tiver uma frustração me sentir humilhado, espezinhado, diminuído. Tem frustrações que são apenas frustrações. Uma outra frase interessantíssima de Freud, que diz que boa parte do atendimento psicanalítico
tem o objetivo de transformar o sofrimento neurótico em infelicidade comum. Ou seja, esses desencontros comuns da vida, eles não precisam ser somados com uma carga de sintoma psicológico, entende? Respondo a tua pergunta? Assim? A pergunta do Reinaldo. Tem um psicanalista bastante conhecido no Brasil, chamado Antônio Quiné, que ele tem dito que a psicanálise tem se tornado uma espécie de pulmão artificial num mundo irrespirável. Então ela também teve que se rearticular, teve que se reinventar. Logo no começo da pandemia, no início das primeiras práticas de isolamento social, nós tivemos um aumento exponencial do número de atendimentos online. Isso é possível? É possível. É até certo ponto desejável para o nosso momento, em função das necessidades de isolamento social, de proteção, de biossegurança, etc. Alguns casos não são possíveis de serem encaminhados de forma online. Eu vou citar 2 casos em especial, que são os atendimentos das psicoses e os atendimentos de ideação suicida grave. Por quê? Porque são 2 casos que você tem uma espécie de predisposição ao ato, a uma passagem ao ato. Ou seja, saídas intempestivas, atos que não foram, digamos, muito bem calculados. Então, por exemplo, um paciente que faz uma tentativa de suicídio sem ter calculado, pensado, elaborado ela, simplesmente como um ato impulsivo. Esses casos são muito perigosos de serem atendidos de maneira remota. Por quê? Porque a gente tem um certo protocolo nesse cuidado que nos implicaria, por exemplo, dizer o seguinte: olha, na situação que eu estou avaliando agora, eu não posso te deixar sair sozinho. Eu preciso contatar alguém da tua confiança, da tua rede de apoio, para que venha te buscar. Porque há um risco. Como é que você faz isso no atendimento online? No atendimento online, a pessoa desliga no botão, coloca o celular no modo avião e ficou incomunicável para você. Então, há aí um risco que é complicado para determinado tipo de caso. Então, esses casos, muitos psicanalistas, psicólogos, têm atendido presencialmente, tomando as medidas de biossegurança necessárias. A maioria dos psicanalistas e psicólogos que eu conheço tem parcela de seus atendimentos que continuam sendo feitos de maneira presencial. Mas o atendimento online, ele vai ter ganhos e vai ter perdas. A maioria das pessoas com quem eu tenho conversado tem relatado experiências positivas do atendimento online. Por quê? Porque se soma a esse atendimento essa experiência de urgência e de necessidade. Por que a maioria das pessoas tem dito, bom, eu vou fazer o atendimento mesmo online? Muitos começado os atendimentos agora de forma remota, atendimentos que não aconteciam antes, porque tem um sentimento de urgência e de necessidade, tem algo que precisa ser dito e que não pode esperar 2021. Essa experiência de a necessidade de falar, ela é o motor de uma experiência analítica. Essa necessidade de falar é o que move um atendimento psicanalítico. Eu costumo dizer para os meus alunos que uma análise é uma experiência de um enfrentamento trágico consigo mesmo, que na maior parte das vezes a gente adia, a gente deixa para depois, a gente deixa para depois, deixa para depois. Quando pinta essa necessidade, é porque o momento da análise é esse e ela tem que começar. Respondo a tua pergunta, sim? Sim, professor, bem... Claro que tem um regime de presença do analista ali, de presença do paciente ali, que, de certo modo, traz efeitos também. Vocês sabem que a psicanálise ela é, digamos, imaginariamente reconhecida pelo uso do divã. O divã ele tem uma característica especial de relação entre o analista e o analisando que tem efeitos interessantes.
Qual é o principal efeito do divã? É tirar o analista e o analisando de uma relação de visibilidade, de um olhar para o outro. Esse corte na visão, ele tem um efeito psicológico muito interessante, que é o de não falar para a imagem do analista, mas falar para uma dimensão do outro que o analista encarna. Então, assim, isso ajuda, por exemplo, a endereçar as minhas mensagens que foram mal endereçadas, a falar aquilo que eu nunca falei para alguém que precisaria ter ouvido, a me posicionar em relação a alguma coisa que eu nunca me posicionei na vida. E aí eu te pergunto, isso tem como ser feito online? Tem, a gente desliga a câmera, a gente muda a posição da câmera, a gente muda a relação com a luz, existem artifícios possíveis, mas o fundamental de uma experiência analítica é que se fale aquilo que vem à cabeça, sem fazer nenhum tipo de escolha, decisão ou opção. Ou seja, essa liberdade de ser si mesmo que a gente não experimenta em outros lugares da vida. Isso pode ser feito online. Sim. Obrigado, professor. A Lidiane Vieira, né? Ela colocou no chat: olá, boa noite, professor. Achei importante a abordagem da palestra. Gostaria que, se possível, o senhor fizesse abordagem quanto aos autistas durante a pandemia e as suas relações familiares. E agradece. Questão complicadíssima, questão delicadíssima. Eu não sou um especialista da área do atendimento do autismo, talvez o que eu fale possa parecer um pouco ingênuo até, vou pedir desculpas, porque realmente não é o meu campo de trabalho. Eu não trabalho nem com paciente, nem com a clínica do autismo e nem com clínicas infantis. O meu trabalho é a clínica de adultos. Pois bem, a grande questão para o atendimento do autista tem a ver com a construção de uma relação que não seja e que permita a inclusão de terceiros. Ou seja, a grande questão para o autista é como ele se insere no meio social. Isso faz parte do sofrimento do autista. Por quê? Porque você tem sentimentos de intrusão, porque você tem sentimentos de captação dual, no qual ele fica perdido na imagem, no qual ele fica capturado por uma imagem, e como que ele vai incluir um terceiro que não seja violência em relação a isso, como o barulho, como o estranho, etc. Então, quando a gente está vivendo um período de isolamento, é como se a gente ampliasse o circuito de vida autista para um autista. É como se a gente criasse mais condições para o acirramento do sofrimento, porque a medida terapêutica contrária seria acompanhar experiências de relação. Então, eu diria assim, não só para o autista, como para as crianças, de uma maneira geral, a pandemia tem sido muito violenta, muito violenta. Tanto é que vocês devem ter percebido que no Mato Grosso do Sul, efetivamente, quem pagou o preço da pandemia foram as crianças, porque as escolas pararam, mas grande parte do comércio, quase todas as atividades se mantiveram, as educacionais foram suspensas. Isso fala muito a respeito da maneira como o Brasil tem visto a educação nas últimas décadas, ou em sua história, de uma maneira geral. Isso tem a ver com o lugar, o espaço simbólico que a gente criou para essas crianças serem sujeitos na nossa contemporaneidade. Agora, uma coisa que tem preocupado os psicanalistas de uma maneira geral é o preço que as crianças estão pagando pelo isolamento. Ele é muito pesado. Por quê? Porque crianças precisam de experiências de socialização. Escola é uma delas, parque é uma delas, rua é uma delas, parquinho é uma delas, quadra é uma delas. E na medida que a gente retira essas crianças desses espaços, a gente está dizendo para eles, olha, teu desenvolvimento fica para o ano que vem, tá? Isso tem efeitos, isso não vai ser sem efeitos.
Por outro lado, também isso, na maioria das vezes, é feito como um ato de amor. Como, tipo, eu vou proteger minha criança, eu vou proteger meu filho é minha prioridade. O outro lado dessa moeda são pais em estado de exaustão, em estado de burnout. Por quê? Porque eles viraram escola, eles viraram terapia, no caso dos autistas, por exemplo, já é muito pesado antes, porque os atendimentos de crianças autistas são atendimentos que não se dão apenas durante o atendimento clínico, mas com todas as modificações e intervenções necessárias ao longo do cotidiano dessa criança. Então, você, digamos assim, toma de assalto a vida de uma família. Então, o que eu te diria nesse caso? É uma experiência que já era violenta, que já era da exaustão e que tem se tornado sufocante. E aí eu volto a dizer, o nosso papel enquanto sociedade é não transformar isso em experiências individuais, mas em responsabilidade coletiva. Agora, como que a gente fala isso para uma sociedade que acredita que a responsabilidade de uma criança é de uma mulher? A gente tem que combater outros elementos também que são chaves na construção dessas formas de sofrimento. Uma delas é o machismo estrutural. Considerar, por exemplo, que crianças são responsabilidades de uma mãe, não de uma sociedade inteira. É preciso uma sociedade para socializar uma criança. Faz sentido isso? Sim. Professora, a senhora tem algo a acrescentar? Eu coloquei mais uma perguntinha lá, principalmente neste momento que estamos vivendo. Eu ouvi, né, outro dia, no programa que eu estava assistindo, que o sentimento de gratidão pelas coisas que temos, pelas pessoas, que isso é muito importante e que nos fortalece e que faz com que, de certa forma, a gente possa ter subsídios para pensar neste futuro, neste florescer no amanhã, né, para que assim a gente não possa ficar tão recuados, tão tristes. Faz sentido isso? Sim, faz sentido, sim. A gente tem trabalhado nos grupos de pesquisa mais avançados no Brasil, digamos, os grandes polos de produção teórica e de dispositivos clínicos, no poder do reconhecimento. Veja, por exemplo, como a gente tem formas de sofrimento maciças no Brasil, que são causadas pelo racismo, que são causadas pela misoginia, que são causados pela violência LGBTQIA+, que são causados pela violência contra indígenas, etc., que são, digamos, formas de impor uma violência do calar-se, de impor uma violência de negar direito a ser sujeito e de ter lugar de fala num país, numa sociedade, numa coletividade. Então, quando a gente vive uma experiência de isolamento, a gente está dizendo também que a circulação em espaço público, que as experiências possíveis de reconhecimento, elas já vão de partida serem, digamos, restringidas a quem tem condições econômicas de ter internet, computador, gadgets, etc. Eu costumo dar um exemplo que eu acho engraçado, seria engraçado se não fosse triste. Nós fizemos, num certo momento, um colega propôs uma pesquisa para saber como estava a situação dos alunos, se eles estavam tendo acesso à internet ou não. E aí esse colega ou essa colega, não vou dar dados que identifique, chegou para a gente e falou assim, cara, mas eu não sei por que o pessoal está falando que tem alunos sem acesso à internet, porque todas as pessoas que a gente pesquisou têm acesso à internet.
Aí eu perguntei, mas como é que vocês fizeram essa pesquisa? E a pessoa respondeu, pelo Google Forms. Eu falei assim, não, mas para a pessoa poder responder o Google Forms, ela precisa ter acesso à internet, computador, etc. Então, é óbvio que você está perguntando para aqueles que podem responder, se eles podem responder, que eles podem responder. Tipo assim, virou uma questão tautológica. Mas isso é paradigmático da situação que a gente vive. Por exemplo, que hoje tem voz quem tem condições econômicas, hoje tem voz determinados grupos sociais, hoje tem voz determinados coletivos. Como é que a gente leva a voz a outros lugares? Como é que a gente escuta e dá direito de existência e de subjetivação onde esse direito não existe? Tipo, esse é o grande desafio no sentido macro político. Como que a gente produz dignidade? Que é algo que é garantido por Constituição, que é algo que é garantido por lei, mas que não se tornou um compromisso social no Brasil. Esse é o grande problema. Isso não se tornou responsabilidade mútua. Então, eu diria que além da gratidão, que é o reconhecimento do bem que o outro me faz, a gente precisa também avançar no sentido do reconhecimento do outro em sua diversidade, do outro em sua possibilidade de tornar-se, de vir a ser sujeito. Enquanto a gente não avançar num momento como esse, numa necessidade como essa, a gente vai continuar vivendo sofrimento em massa, sofrimento de coletividade. E por isso que eu aposto tanto na criação dos coletivos, por isso que eu aposto tanto na criação de formas de discurso que escapem do comum do reconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa produzir esse tipo de liberdade. A liberdade da alma com letra se elabora. Sem direito à fala, ninguém é ninguém. Então, a gente precisa produzir experiências de reconhecimento. Mais alguém, Reinaldo? Mais alguma pergunta? Não, professora. Foram essas mesmo, pelo chat, pelo WhatsApp, pelo grupo, né? Foram essas mesmo. O doutor gostaria de expor mais alguma coisa? Queria agradecer imensamente o convite. Foi um grande prazer conversar com vocês. Vou dar uma dica para o pessoal, com o tempo, em outras palestras. Abram suas câmeras. É muito bacana quando a gente olha olho no olho, quando a gente tem o feedback mais instantâneo. Isso também cria angústia nos queridos professores do lado de cá. Imagino que meus colegas de instituição que estão vivendo esse ensino remoto tenham relatos semelhantes a esse. Mas foi um grande prazer conversar com vocês. Fico muito feliz, ficaria muito feliz se essa mensagem que eu coloquei dentro da garrafa e joguei ao mar encontre outros náufragos como eu. Essa seria a sua mensagem para hoje? Sim, sim. Olha, muito obrigada mesmo pela sua explanação. Eu gostei muito, de verdade. Na realidade, eu gosto muito de conversar com pessoas na sua área, né? Eu acho que vocês são extremamente inteligentes, né? Extremamente capazes. É uma profissão muito difícil, entender o outro, o que o outro está querendo falar, né? O que o outro está querendo, o que ele almeja, como que eu posso ajudá-lo. Então, é uma área realmente encantadora, né? O senhor está de parabéns, falou com bastante clareza, né? Com bastante paciência para todos nós que não somos, né, da área, eu acho que a grande maioria aqui dos inscritos. E assim, nós podemos aproveitar bastante, entender e levar, né, esses conceitos, esses conhecimentos por toda a vida. Muito obrigada mesmo. Reinaldo? Obrigado, professor, pela contribuição. Né? Agradeço a todos que permaneceram na sala, a professora Dirce, né?
os demais professores que tiveram conosco também. Professor, é um prazer, né, imensamente de ter absorvido essa mensagem, né, que isso nos faça a florescer o sentimento de gratidão, né, de amor ao próximo, né, de se colocar no lugar do outro, ter essa empatia que o mundo, né, está faltando no mundo, e com essa pandemia eu acho que isso veio a acrescentar cada dia mais, né, acho que pelo lado positivo, talvez, que nós visualizamos nesse momento, é que a empatia foi algo positivo também, né, que às vezes a dor do outro, né, a gente consegue agora também perceber, né, essas aflições que muitos estão sentindo, né. Então eu agradeço, professor, por essa contribuição, né, e acho que... E faço o convite, quem quiser, quem tiver interesse, siga nas redes sociais para a gente continuar conversando, para a gente conversar, dialogando, continuar dialogando. Tá. O senhor pode colocar no chat ou falar que a gente... No Instagram, @Thiago Ravanello, tem o Facebook, também me encontram pelo nome, ou na página Psicanálise Hoje, e o meu canal no YouTube, que é o Freudflix. Freudflix? Freudflix, como Netflix, só que versão psicanálise. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Professor, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Grande abraço a todos e a todas. Tá ok. Tchau, Reinaldo. Tchau a todos. Posso pedir para tirar um print para a gente colocar ótima nas noite. redes? Pode. Se quiserem ligar a câmera, ficaria ótimo. Pode. Fica o convite a todos aí, para a gente poder abrir a câmera. Você poderia tirar esse print, Reinaldo, pra gente? Eu tô pelo Note, professor. Eu não sei como é que eu faço agora aqui. Eu também sou péssimo com isso. Alguém poderia fazer? Eu tiro o print, Reinaldo. Boa, Raquel. Obrigado. Mas eu tô pelo celular. Pode Tem ser? problema. Não tem problema. Ok, vou tirar. Calma aí, todo mundo sorrindo. Pronto, tirado. Obrigado, Raquel. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos. Gente. Boa noite. Raquel, passa para o Reinaldo, que ele tem meu contato. Ele passa para mim, pode ser? Tudo bem, eu envio, sim. Obrigada. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.